Oi, Lamoana. Hoje nós vamos estar falando a importância da manipulação de genes. É o capítulo 14 do livro de vocês, página 301 a 311, tá? A biotecnologia. Biotecnologia é um conjunto de técnicas que envolve manipulação de organismos vivos, sistemas biológicos e seus derivados para fabricar produtos ou modificar o processo, tá? A palavra ela tem origem grega, bio que significa vida, técnicos referente à técnica, logos que quer dizer conhecimento. Embora seja um termo mais difundido atualmente, o ser humano ele já utiliza técnicas de biotecnologia, tá? Usam na leveduras na fabricação de iogurte, queijos, massas e até mesmo bebida alcoólica. Existe a evolução desses estudos na área da biotecnologia foi tão acelerada que um novo termo foi até criado para se referir ao trabalho de geneticistas estudiosos de DNA, que é a engenharia genética, que tem as principais práticas, os transgêneros e terapia genética, tá? Eu vou falar para vocês uma das principais agora, que é a clonagem, que foi muito ouvido falar, né? A gente escutou muito falar sobre a ovelha Dolly e eu vou falar um pouquinho sobre a clonagem, tá? A clonagem ela é um processo natural ou artificial da qual resulta um organismo geneticamente idêntico ao outro que lhe deu origem. Isso é que a gente chama de clone. Como esse método visa produzir um novo ser, ele é conhecido como clonagem reprodutiva, tá? A reprodução assexuada, comum em diversos organismos, constitui um processo de clonagem natural. A embriologia, ela ocorreu já há muito tempo e vem sempre estudando uma forma de clonagem. Em 96 clonou uma ovelha que foi batizada até de Dolly, e após essa experiência vários outros animais foram clonados, como gatos, bois, cavalos e tudo mais. No caso da ovelha Dolly, os procedimentos que foram realizados, eles tiveram início com a retirada de uma célula somática da glândula mamária de uma ovelha e outra ovelha da raça Black, preta, e foi doadora de um ovocito, a qual foi anucleado. Após esses passos, os pesquisadores fundiram a célula de Plod da ovelha com um ovócito. Nesse esqueminha que tem aqui do lado, vocês vão entender melhor o que eu estou querendo dizer para vocês. Uma ovelha, outra ovelha, em uma foi pega uma célula 2N, tá? Da glândula mamária dessa ovelha. Dessa outra foi tirado somente o ovócito, tá? Que é o óvulozinho. Aqui foi feita a separação do núcleo da célula mamária. Aqui o ovócito. Houve a fecundação, tá vendo, ó? A união do núcleo da célula mamária juntamente com o ovócito, tá? A fusão, a fecundação, como pode ser visto. Houve o desenvolvimento embrionário, tá? Em meio de cultura. Como assim em meio de cultura? Em laboratório, tá? Depois desse embrião ele tá saudável, o que foi feito? Foi implantado numa ovelha C. Uma outra ovelha fêmea, tá? E gerou a ovelha Dolly, geneticamente idêntica à ovelha A. Ui, desculpa, mudou aqui. Idêntica à ovelha A. Porque dessa ovelha B eu só peguei o ovócito. Eu tirei todo o material genético, todo, tá vendo? A glândula mamária, porque essa ovelha ela produzia bastante leite, então eu tirei essa glândula, que é o DNA todinho dela. Implantei com o ovócito anucleado. Se é anucleado, não tem o que? Núcleo. Foi feito o desenvolvimento embrionário em cultura, em laboratório. Coloquei numa outra ovelhinha e surgiu a Dolly. Ela é idêntica a essa primeira ovelha, tá?
Vou falar para vocês agora de organismos geneticamente modificados. Outra conquista da engenharia genética foi a possibilidade da gente manipular os materiais genéticos dos seres vivos. Os organismos gerados por esses cruzamentos seletivos são chamados de híbrido, tá? E possuem qualidades superiores a linhagens parentais puras. Essa técnica é conhecida como heterose ou hibridagem. O melhoramento genético aumenta a eficiência produtiva dos seres vivos, utilizando as técnicas de seleção artificial, uma vez que é de autoria humana a escolha intencional das características dos seres e da natureza. Aqui na imagem eu posso até mostrar para vocês que tem uma casca de laranja, porém dentro é um kiwi. É uma imagem retirada da internet, né, obviamente. É um experimento que está sendo feito. Aqui nós temos o tomate. Esse já é feito. Nos mercados vocês vão encontrar, ou vocês já ouviram falar sobre alface híbridas. Elas são geneticamente modificadas, ou seja, para ter a melhor qualidade dela. É como se a gente fizesse uma seleção artificial da melhor parte do alface, do melhor alface que foi produzido mais verdinho. Eu vou pegar ele geneticamente e vou alterar ele. Eles são chamados de híbridos, tá? Uma maneira de obter sucesso, né, em materiais transgênicos é por meio da manipulação do material genético, tá? Outra coisa bastante importante, as células-troncos. As células-troncos indiferenciadas, sem função definida, elas possuem habilidade de autorrenovação e de transformações em outras células maduras. A indiferenciação é o resultado do fato de muitos de seus genes encontram-se ainda inativos. Eles são células que a gente chama de células-tronco. Eles podem ser divididos de duas linhagens, tá? Embrionárias e adultas. Após a fecundação, o zigoto ele inicia uma série de divisões. Ele começa a se dividir por meio de meiose e mitose, certo? Cerca de 5 dias após essa fecundação, a gente chega até os blastócitos. No momento em que se encontra com o embrião, essas células são elevadas capacidades de diferenciação e outras linhagens celulares. Essas células, elas são encontradas no blastócitos, em uma região que a gente chama de embrioblasto, tá? O local no qual o embrião, de onde são retiradas as células, é o local no qual o embrião, de onde são retiradas células tronco, que originarão todos os tecidos e os órgãos do corpo humano. Como assim? Ficou meio enrolado o que eu disse aí. Então vamos resumir aqui para vocês. Célula tronco. A célula tronco, ela se inicia, ela se forma, na verdade. Ela tem iniciação, ela se dá o nome dessa célula tronco no momento em que ocorre a divisão, após a fecundação, na fase do blastócitos, tá? No momento do embrioblasto é onde se encontram essas células tronco. Essas células tronco, elas dão origem a outras células, tá? Outras células elas são formadas células do neurônio, hemácias, são células cardíacas e tudo mais. Então elas vão se direcionando e formando órgãos e tecidos no nosso corpo. Aqui tem até um esqueminha para vocês, que vocês podem até ver a diferenciação das células tronco. Aqui tem a célula no momento do embrioblasto, do embrioblasto, as células troncas indiferenciadas, tá vendo? Depois elas se tornam diferenciadas. Indiferenciadas por quê? Elas ainda não possuem a sua definição. Depois elas começam a se diferenciar e formam células sanguíneas, célula nervosa, célula muscular. Aqui tem as células tronco nervosa,
e aqui tem as células-tronco da medula. Então, nesse A aqui, são as células-tronco embrionárias, que começam no embrião, lá no blastócitos, no embrioblasto, tá? E essa fase aqui é as células-tronco adulta, que a gente retira ou da célula-tronco nervosa ou da célula-tronco da medula. A gente retira através da medula. Da medula são as células sanguíneas e da célula-tronco nervosa são os neurônios, tá bom? Terapia gênica é uma outra técnica capaz de curar algumas doenças genéticas. Ela consiste na substituição de um alelo normal responsável por alguma doença pelo alelo que possa produzir proteínas desejadas e funcionais. Como envolve manipulação de DNA humano, a terapia gênica também encontra barreiras éticas e por isso sua utilização está restrita às células somáticas. Ou seja, eu possuo algum problema, no caso aqui é um fêmur, do fêmur, eu retiro essas células, eu pego umas outras células tronco que eu tenha e eu faço essa terapia genética, eu altero elas. Depois de eu alterar elas, eu implanto elas novamente para que, em contato com as células desse tecido aqui ósseo, elas possam se reproduzir e curar a doença. Isso, gente, que eu estou falando é teoricamente. Não pode ser feito em seres humanos. Há testes, com certeza, mas a gente não tem como apontar e nem como afirmar que existe exatamente, que existe não, que eles estão fazendo realmente isso. Mas isso seria uma técnica muito, muito eficaz para gente que possa ter alguma doença genética, alguma doença que a gente herdou do nosso papai ou da nossa mamãe ou até mesmo do nosso vovô e da nossa vovó. Esse capítulo, então, gente, eu falei para vocês da biotecnologia. O que é biotecnologia? Ela pode ajudar a gente. Eu falei da clonagem, como que a clonagem é feita, falei da ovelha Dolly, quais são os organismos que podem ser geneticamente modificados, o que ocorre com essa mudança. Falei também das células-tronco, dos dois tipos que são embrionários e adultos, como que acontece no embrionário, como que acontece no adulto, como a gente retira as células-tronco do embrião, como a gente retira as células-tronco do adulto. E, por último, eu falei para vocês da teoria, né? Eu falei para você da terapia gênica. Tenha uma ótima semana. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Não deixe de fazer os exercícios nem as atividades.